Olá, inventores e inventoras da história! No vídeo de hoje, aqui do Inventando História, eu vou falar sobre o tenentismo no Brasil. Isso mesmo, o movimento dos tenentistas que marca parte da crise da chamada República Velha Brasileira. Se liga aí na nossa vinheta que o vídeo já vai começar. Muito bem, então vamos lá, vamos falar então dos tenentes, brasileiros lá na década de 20 da história brasileira. Muita gente tem uma certa dificuldade aí em compreender o que diabos foi esse movimento tenentista. Bom, para a gente começar, vamos tentar entender quem eram esses tenentes, de onde veio, de onde surgiu esse movimento, quais eram os ideais pelos tais tenentistas brasileiros. O primeiro erro, na verdade, que as pessoas costumam cometer quando vão tentar compreender o movimento tenentista é tentar classificar esse grupo de maneira ideológica, ou seja, aquela galera que se questiona, mas o tenentismo era um movimento de direita, era um movimento de esquerda, era um movimento conservador, revolucionário, afinal de contas, né? Bom, nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que ter muito clara é que o tenentismo ele era marcado por uma grande diversidade do ponto de vista ideológico. Se a gente pudesse dizer que existiu um pensamento tenentista, ele estaria no entorno de algumas questões que uniam este grupo de jovens oficiais do Exército Brasileiro com objetivos bastante pragmáticos. Essencialmente, os tenentes defendiam a necessidade de uma moralização política do Brasil, apontando para o problema das chamadas fraudes eleitorais, tão comuns lá na nossa República Velha. Eles então eram contrários e críticos desse tipo de situação. Há uma defesa de uma reforma do Estado, entre outras coisas, pregando o fim do voto aberto ou voto a descoberto, visto aí pelo movimento como uma das fontes dos problemas de corrupção ou de desvios nos processos eleitorais, além de defenderem algumas reformas sociais. Essencialmente, os tenentes acreditavam numa espécie de tese do salvacionismo, ou seja, eles acreditavam que somente o exército, os militares, pessoas qualificadas, ou seja, a ideia de uma meritocracia, é que poderiam dar um jeito nos problemas que o Brasil tinha naquele momento, Problemas esses muito associados aí ao desgaste do modelo político da chamada República Velha. Então, essencialmente, o tenentismo é um movimento que nasce de um desejo de moralizar a vida política do nosso país lá no contexto da República dos Oligarcas, a República do Café com Leite. É um movimento encabeçado por jovens oficiais do Exército, a jovem oficialidade, e por isso o nome de tenentismo, associado aí à patente de tenente, então, dentro da estrutura do Exército, e, em geral, os ideais tenentistas encontravam muito eco em questões levantadas pela chamada classe média urbana, Então, eles de alguma maneira expressavam aí um desejo reformista dessas classes médias urbanas brasileiras daquele período. Mas como afinal se deu o início desse movimento? A gente costuma associar o ano de 1922 ao primeiro grande movimento, que seria o marco zero do tenentismo brasileiro. Entretanto, o desarranjo aí entre os militares e o governo dos cafeicultores, o governo civil dos cafeicultores, que marcava a República Velha, já vinha de um longo tempo. Esse desgaste vai encontrar o seu auge na transição de 1921 para 1922, momento no qual se discutia o processo de sucessão do presidente Epitácio Pessoa. O candidato escolhido pelas oligarquias dominantes, São Paulo e Minas Gerais, foi Arthur Bernardes, um mineiro. Arthur Bernardes não era uma figura bem vista nos meios militares.
Os militares, entretanto, não tinham exatamente um projeto de Brasil e costumavam apenas criticar as ações, os mandos e desmandos, os conchavos e a corrupção do governo federal brasileiro. Apesar disso, a escolha do Arthur Bernardes foi de fato polêmica. Circulava em torno do candidato uma série de inverdades, de fake news já naquela época, associando ele a críticas muito contundentes aos militares, inclusive a críticas pessoais ao Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil e, na época, um dos diretores do chamado Clube Militar Brasileiro. Até mesmo cartas forjadas, cuja autoria era falsamente atribuída ao Arthur Bernardes, chegaram a ser publicadas nos jornais da época. Uma das fake news que circulavam era de que havia um projeto para fechar o exército no Brasil, o que não tem sequer cabimento. Algumas oligarquias se opuseram à candidatura do Arthur Bernardes na época e lançaram a candidatura do carioca Nilo Peçanha. Isso, contudo, não foi suficiente. E o Arthur Bernardes, fazendo aquilo que sempre acontecia com o candidato oficial, venceu as eleições em 1922. Após o resultado das eleições, mais uma vez pautada por um conjunto de fraudes eleitorais, como era o comum naquela época, o Clube Militar solicita uma espécie de tribunal de honra para recontar os votos e reconsiderar o resultado das eleições. Diante de tal proposta, o governo da época, ainda nas mãos de Epitácio Pessoa, determina o fechamento do Clube Militar, o afastamento ou ainda a transferência de alguns líderes militares e a pior ação de todas, a prisão de Hermes da Fonseca. O que, claro, aumentou os boatos e a ideia já desmentida dos planos de que havia ali para fechar o exército brasileiro. O resultado disso é uma série de agitações em guarnições militares lá no Rio de Janeiro. Essas agitações levaram a alguns movimentos ali com tiroteios, algumas pequenas rebeliões, mas nada além disso. Entretanto, no dia 5 de julho de 1922, um grupo de 17 tenentes resolve sair do Forte de Copacabana numa espécie de levante, o primeiro levante tenentista. Esse grupo resolveu marchar até o Palácio do Catete em protesto, buscando evitar a posse do presidente eleito Arthur Bernardes. Ainda durante o trajeto na Avenida Atlântica, na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, um civil se junta ao grupo de 17 militares, formando então o famoso grupo dos 18 do Forte de Copacabana. Esse grupo foi sendo desmantelado ao longo do percurso, atiravam contra eles, alguns foram sendo presos, e no final apenas 2 resistem a esses ataques. Eles não chegam ao palácio. Entretanto, a situação é considerado, então, o início do movimento tenentista propriamente dito no Brasil. Para garantir a posse do Arthur Bernardes, o governo então decreta um estado de sítio, que suspendia na época os direitos constitucionais no Brasil, estado de sítio esse que vai perdurar até 1923. Nesse meio tempo, um outro levante vai estourar no Rio Grande do Sul, em 23. Apesar de muitas vezes as pessoas associarem isso ao tenentismo, na verdade tratava-se de uma disputa política local entre o então presidente do estado eleito, Borges de Medeiros, eleito para um 4º mandato consecutivo, contra o Assis Brasil. Essa situação acabou sendo mediada aí pelo presidente Arthur Bernardes e um acordo na época foi feito que garantiu, por um lado, a posse do Borges de Medeiros, mas sem que houvessem novos direitos à reeleição naquele estado. Esse movimento acabou marcando uma fase de concentração de poderes no governo federal, o que não era tão comum naquela época. 2 anos depois da situação do Forte de Copacabana, e alguns meses após a confusão no Rio Grande do Sul, nós vamos ter um outro grande levante tenentista ocorrendo em São Paulo dessa vez. O levante de São Paulo ocorreu em 1924 e a data escolhida para deflagrar o movimento foi o mesmo 5 de julho, que marcava justamente o aniversário do levante do Forte de Copacabana. Os líderes do movimento paulista eram Joaquim e Juarez Távora, além de Isidoro Dias Lopes.
O grupo de tenentes vai tomar o controle da cidade de São Paulo, eles vão tomar conta da administração da cidade por um período de pelo menos 23 dias. A ação tenentista em São Paulo acabou influenciando outros movimentos semelhantes em outras cidades do Brasil. A gente chama atenção para o caso de Manaus, por exemplo, que também acabou tendo um movimento, uma espécie de movimento revolucionário e um governo revolucionário que inclusive adotou medidas consideradas socialistas para a época lá na capital do estado do Amazonas. Voltando a São Paulo, o presidente Arthur Bernardes vai determinar o bombardeio da cidade de São Paulo para acabar com o movimento dos tenentes. Tal situação gerou uma grande comoção pública. Muitas pessoas fugiram de São Paulo para o interior. Estima-se que entre 100 e 200 mil pessoas de uma população de 700 mil tenham fugido de São Paulo naquele momento. Os bombardeios das tropas leais ao governo federal contra o movimento paulista se concentrava principalmente nos bairros operários de São Paulo. Isso porque, diante do levante tenentista, os grupos de operários, os movimentos anarquistas vão também tentar ali encampar um processo revolucionário. Entretanto, os tenentes vão ser resistentes a qualquer tipo de aliança com esse tipo de movimento. Diante do bombardeio da cidade, Isidoro Dias Lopes acaba levando os confrontos para o interior do estado de São Paulo e, claro, não consegue resistir à força destruidora das tropas ainda leais ao governo federal, né? Temos aí então o tal levante de São Paulo que acaba levando esses tenentistas paulistas aí a saírem do estado e a começarem a circular. E é aí que nós temos o grande encontro do tenentismo que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no Paraná. Quando eu falo nesse grande encontro, claro, você deve estar lembrando aí do grande evento do tenentismo brasileiro, que foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi a fusão aí do movimento paulista com o movimento gaúcho. Esse movimento gaúcho, iniciado em Santo Ângelo, liderado por um capitão do exército, Luiz Carlos Prestes. Uma figura que se tornaria lendária no movimento tenentista e na vida política do Brasil a partir de então. O encontro entre a coluna paulista e a coluna gaúcha acontecem, como eu falei, no estado do Paraná, no início de 1925. A essa altura, a coluna gaúcha já era conhecida como a coluna do Prestes, e por isso a coluna acabou ficando conhecida nacionalmente como a Coluna Prestes, iniciada em dezembro de 24 no Rio Grande do Sul, encontrando com os paulistas em 1925 no Paraná e a partir daí circulando por 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil até fevereiro de 1927, quando a coluna vai se internar na Bolívia e se desfazer. O fim da coluna é um dos elementos que mostram a diversidade ideológica da Coluna Prestes. Apesar do seu certo sucesso, ou do seu sucesso relativo, vale lembrar, a coluna tinha um núcleo fixo de cerca de 300 participantes, líderes muito importantes, como o próprio Prestes, Miguel Costa, Juarez Távora, né? Lideranças que depois se tornam nomes importantes na política brasileira. A coluna chegou a contar com mais de 1.500 participantes, combateu as forças federais em mais de 100 batalhas e não perdeu nenhuma dessas batalhas. Por isso a coluna também é chamada de coluna invicta, né? A coluna Prestes é a coluna invicta. E o próprio Prestes passou a ser conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Mas como eu falava, é o fim da coluna que chama atenção. Essas principais lideranças, né, e participantes aí da Coluna Prestes vão ter destinos políticos muito diferentes. Enquanto Juarez Távora, por exemplo, é um cara que vai para o campo da direita, vai estar muito associado à chamada Revolução de 30 do governo Vargas, aliás, do governo não, né? De Getúlio Vargas, né? Lá em 1930, que acaba ali com a República Velha e dá início à Era Vargas. O Prestes se coloca no campo da esquerda, se torna uma das principais lideranças comunistas do país. Vale lembrar que o Prestes se torna comunista depois da coluna, não durante nem antes, tá? Isso é bom também a gente lembrar para não fazer confusão. Como a gente pode perceber, cada um dos integrantes da coluna vão seguir caminhos bastante distintos e opostos, né, posteriormente, no que diz respeito ao espectro político e ideológico das suas vidas e suas relações, inclusive,
internamente aqui no Brasil, ok? Por isso, não tentem classificar essa coluna do ponto de vista ideológico, mas sim como um movimento bastante pragmático que pregava, né, uma tentativa de reforma desse país. Uma revolução que, mais uma vez, né, não deu certo. Foi importante porque a partir daí passou a se pensar, né, de maneira, vamos dizer assim, mais efetiva o que era necessário para a realização de uma revolução brasileira. A coluna, ao marchar pelo interior, buscou trazer o apoio, né, de uma classe rural, dos trabalhadores agrários no Brasil. Isso apenas evidenciou a falta, né, a ausência aí de uma preparação, de uma coordenação política que envolvesse de fato a população brasileira, que vai passar a ser depois a grande preocupação do próprio Prestes. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre a coluna Prestes, né? Claro, a gente sempre vai ter mais vídeos aí para enriquecer esse tipo de assunto para vocês aqui no Inventando História. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus colegas. Valeu? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!